2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos ungiu com o espírito de covardia, mas de ousadia, poder, amor e autocontrole. Desde que eu coloquei e falei pra vocês falarem os temas que vocês queriam ouvir, um dos temas que as pessoas mais falaram foi sobre o medo. Sobre, ai, pera, você não tem medo de um doente não ser curado quando orar? Ou seus amigos também não têm medo disso? Ou de alguns lugares vocês acessarem e tudo mais? E aí, o primeiro versículo que Deus colocou no meu coração foi esse. Que Ele nos ungiu com o espírito de ousadia, de poder, amor e autocontrole, sabe? E eu comecei a pensar sobre isso e essa semana aconteceu uma coisa muito legal. Nós estávamos na República, porque é assim, sabe? Tipo, ninguém tem nada pra fazer, aí vamos fazer o quê? Vamos pregar o evangelho. Aonde? Na Praça da República. E aí nós fomos na Praça da República e um dos meus amigos, a gente tava passando em uma das vielas lá e nós vimos uma taróloga. E esse meu amigo falou assim, o Gabriel Cantarino, falou assim, vamos voltar? Falei, bora, vamos todo mundo voltar. Só que a gente ficou rodeando ali durante um tempo e falando com outras pessoas, falando de Jesus para outras pessoas, até que ele voltou lá, sentou e começou a conversar com ela. Eles ficaram mais de 40 minutos conversando e, de repente, quando eu vi, ela tava juntando as coisas dela pra ir embora. Ela pegou as coisas dela e foi embora. Então, vou mostrar a filmagem pra vocês aí rapidinho do que deu pra filmar. Olha que animal, olha que animal. A taróloga tá desmontando as coisas dela pra ir embora. Meu Deus! Sabe o que é isso? É Jesus, ele é real! Meu Deus! Oh, Jesus! Isso é muito bom! Não, eu tô perguntando se você se sente. Se eu fazer um mandamento certo, pode passar. Tá desmontando todas as coisas dela pra ir embora. Meu Deus, meu Deus. Bom, basicamente o que aconteceu ali foi que ele sentou com ela, começou a conversar com ela, apresentou Jesus, o evangelho pra ela, ela reconheceu aquilo, pegou as coisas dela e foi embora. Simplesmente ela tava o dia todo ali lendo a mão das pessoas e falando com as pessoas, e ela juntou as coisas dela e foi embora e ainda recebeu uma oração do final. O que eu quero falar com isso e com essa história é que aonde a luz chega, as trevas não permanecem. Então, medo pra quê? Se a luz habita em nós. Sabe, lá em Mateus 5 fala que você não pode esconder a luz embaixo de uma mesa, você precisa colocá-la em um lugar para que ilumine toda a casa, toda a cidade, para que todas as pessoas vejam aquilo. E é engraçado que as pessoas sempre falam assim, mas e se eu orar e o enfermo não for curado? E se eu falar de Jesus para essa pessoa, e essa pessoa, sei lá, for um ateu, for um filósofo muito louco, e ele tiver muitas coisas para rebater e eu não souber falar e tudo mais? Martinho Lutero tem uma frase muito interessante, ele fala assim, que a Bíblia, a palavra de Deus, era como um leão. Desde que eu li essa frase, eu fiquei encucada e eu acho que, sem brincadeira, mais de 1 hora pensando nessa frase. Falei, como assim a palavra de Deus é como um leão? Por que ela é como um leão? E eu comecei a pensar e Deus mostrou no meu coração a seguinte coisa. A palavra de Deus, sim, a minha palavra é como um leão. Sabe por quê? Porque um leão você não precisa domesticar, você não precisa ensinar ao inimigo que ele precisa atacar. Você simplesmente abre a jaula e solta. E ele sabe aonde ele precisa ir, qual é o inimigo mais forte, e ele vai atacar do mais forte ao mais fraco. E é exatamente assim quando nós falamos de Jesus para uma pessoa. Quando nós falamos sobre Deus, quando nós falamos sobre o Evangelho, isso sai da nossa boca como um leão e atinge exatamente aonde precisa atingir. Então nós não precisamos ter medo de falar de Jesus, nós não precisamos ter medo de falar do Evangelho. É claro que a gente precisa se preparar, a gente precisa estar sempre lendo a Bíblia, sempre estudando, mas é muito importante a gente saber que o que nós carregamos em nós é muito maior do que está no mundo. E aí sempre vem aquela outra pergunta também, mas e se eu orar e o enfermo não for curado? Partindo do ponto de que não depende de você, depende de Jesus, ok? Então, nós não devemos trabalhar e nós nunca vamos trabalhar com a possibilidade do não. Nós sempre vamos orar por alguém trabalhando com a possibilidade que sim, esta pessoa vai ser curada. Caso ela não seja curada, nós cremos numa cura que pode acontecer depois. Existem vários testemunhos de pessoas que na hora nós oramos e depois entraram em contato falando, nossa, eu acordei sem a dor ou tal. Mas também existem pessoas qual nós não vimos a cura acontecer. Mas a transformação de vida que elas tiveram após uma oração foi sem palavras, foi incrível. Então, isso significa a mesma coisa que eu acabei de falar sobre o leão. A palavra de Deus, ela nunca vai e nunca volta vazia.
sabe? Ela sempre sabe onde acessar, sempre sabe onde atacar. E é interessante que Jesus, todas as vezes que ele cura alguém na Bíblia, ele traz uma cura completa, de corpo, alma e espírito. Então, às vezes, a gente espera muito que uma cura física aconteça, quando, na verdade, uma cura interior, uma cura da alma, uma cura no coração, tá sendo muito mais importante e a pessoa tá gritando muito mais por isso. Então, coloca isso na cabeça de vocês. Não trabalhem com a possibilidade do não. Sempre vai existir uma cura. Já rapidinho, eu gosto muito da história de Sadraque, Mesaque e Abdinego, quando o rei Nabucodonosor, ele ergue uma estátua e ele pede para que todos do seu reino a adorem. E Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles se negam, eles não adoram. E o que o rei faz? O rei joga eles na fornalha. Imagina o nível do medo que tomou conta desses caras. Do tipo, meu, a gente vai ser jogado dentro de uma fornalha. Mas o mais interessante é que eles não deixam o ambiente de medo onde eles seriam colocados tomar conta da situação e tomar conta deles. Porque eles sabiam que o que estava dentro dele era muito maior do que aquele fogo esperando eles na fornalha. O que acontece? O quarto homem aparece. E aí o rei tira eles de lá de dentro. E o que acontece depois? O mais legal de tudo é que o rei pede para que todos do reino adorem ao rei de Sadraque, Mesaque e Abdinego. O posicionamento deles faz com que o nome de Deus seja exaltado. Sabe, o posicionamento perante o medo, do tipo, eu não vou deixar um ambiente de medo tomar conta de mim, eu vou ser fiel e eu vou falar, esse é o meu Deus até o fim. Não deixe que o ambiente de medo tome conta de vocês. Nós somos chamados para influenciar os ambientes e não os ambientes nos influenciarem. Então, é isso aí, galera. Toma posse do que existe dentro de vocês e vamos com tudo, porque o medo não faz parte de nós, tá bom? Nós não somos super-heróis, mas o que vive dentro de nós, sim, ele é um super-herói e ele vence qualquer coisa, então vamos pra cima. Espero que vocês gostem, obrigado pelos últimos comentários, eu gostei muito, vocês são incríveis, sempre impulsionando a gente a continuar e continuem falando dos temas que eu vou gostar muito de falar o que vocês estão pedindo. Beijo, tchau!